Era preciso que o Cristo sofresse e 3 dias após ressurgisse. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro domingo da Páscoa. Vamos acompanhar a reflexão de hoje a partir do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, está no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. Perguntou-lhes: sobre o que conversais pelo caminho? Eles pararam com semblante aflito e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és o único forasteiro em Jerusalém que desconhece o que aconteceu aí nesses dias? Perguntou o quê? Responderam-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para que o condenassem à morte e o crucificaram. E nós que esperássemos fosse ele o libertador de Israel. Além disso, hoje é o 3º dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos alarmaram, pois indo de madrugada ao sepulcro e não encontrando o cadáver, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele está vivo. Também alguns de nossos foram ao sepulcro e o encontraram como as mulheres haviam contado, mas não o viram. Jesus lhes disse: como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas? Não tinha o Messias de sofrer isso e entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em toda a Escritura. Aproximavam-se da aldeia para onde se dirigiam e ele fingiu continuar adiante. Porém, eles insistiam: fique conosco, pois é tarde e o dia está terminando. Entrou para ficar com eles, e enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e o deu a eles. Abriram-se os olhos deles e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. Comentavam: não se abrasava nosso coração enquanto nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Levantaram-se imediatamente, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 com os outros companheiros que afirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o conhecido relato do caminho de Emaús. Jesus caminhando com 2 discípulos. Um chamado Cleofas, o outro sem nome, sem identificação, que pode ser cada um de nós hoje. Sempre gosto de repetir essa expressão quando falamos neste Evangelho. E é Jesus quem está ao encontro deles, que está a conversar, a ensinar, a partilhar, mas eles não o reconhecem. E mesmo diante do formato de apresentar o testamento, as escrituras, não perceberam que era Jesus, aquele que estava ao lado deles. Sabe por quê? Porque uma tristeza batia muito mais forte o coração, por tudo aquilo que havia acontecido. Mas, meus irmãos, Jesus havia ressuscitado e sua aparência corpórea era revestida de uma outra forma, que para eles não era reconhecida. Não perceberam quem ele era. Como de outras vezes, o caminheiro desconhecido ou mesmo aquele jardineiro, como desconhecido, porém mais do que a sua aparência, talvez poderíamos reforçar a cegueira.
não foram capazes de vê-lo, de enxergá-lo com os olhos corretos. Hoje também isso acontece cada vez mais no tempo presente. Quantas vezes nos deparamos diante de Jesus, ao nosso lado, ao nosso encontro, e não o reconhecemos? Às vezes procuramos, nos momentos de tribulação, de dor, de aflição, de angústia, ou mesmo quando recorremos neste instante, ele aparece até nós e desacreditamos, não o vemos. Mas assim como acontecera com os discípulos de Emaús, que aceitamos aquela pessoa como companheiro de viagem, possamos também reconhecê-la como participante de nosso projeto de salvação. Ao chegar naquela aldeia, eles comem juntos e só aí o reconhecem pelo partir do pão, pela bênção do pão. É a partir daquele alimento que os seus olhos são abertos e a identidade do Senhor é revelada. Seus corações que haviam estado ardentes, abrasados, como diz o Evangelho, inquieta, incomoda, mas ao mesmo tempo enche de alegria. Jesus some naquele momento, desaparece. Em seguida, os caminheiros, aqueles que estavam com ele, voltam para Jerusalém e se tornam testemunhas, mensageiros do Senhor, e vão ao encontro dos discípulos. E como diz aquela canção, fica conosco, Senhor. Que Ele esteja sempre no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje desejo muitas bênçãos, muita alegria do Senhor pelo aniversário de Kétia, professora, também da nossa querida Sofia, filha do casal amigo Ládimo e Emanuela. Muita luz e bênçãos por todos aqueles que neste dia celebram com alegria seu dia especial. Por todos os necessitados, por todos aqueles que precisam encontrar Jesus em sua vida. Por todos os ministros extraordinários da comunhão, aqueles que se preparam, os que estão também em contínua formação, já envolvidos nessa missão, para que sejam capazes de buscar o caminho de luz e adentremos na barca com o Senhor. Meus irmãos, oremos a Cristo, autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos e que pelo poder também nos ressuscitará, e digamos: Cristo, nossa vida, salvai-nos. Cristo, luz esplendorosa que brilhas nas trevas, Senhor da vida e Salvador da humanidade, fazei-nos viver todo este dia no louvor da vossa glória. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Senhor Jesus, que percorrestes o caminho da paixão e da cruz, concedei que, unidos a vós no sofrimento e na morte, também convosco ressuscitemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Rei da glória, aguardamos na esperança o dia de vossa vinda gloriosa, para contemplarmos vossa face e sermos semelhantes a vós. Cristo, nossa vida, salvai-nos. É no caminho que precisamos adentrar com o Senhor e o reconhecê-lo. Como estamos reconhecendo o Senhor em nossa vida? Se coloque em oração para que este reconhecimento seja verdadeiro para seus olhos e, sobretudo, para o seu coração. E digamos com alegria: Cristo, nossa vida, salvai-nos. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança
o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquemos em paz, que possamos ir em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia.